começa agora o segundo episódio da Retrospectiva Surf 2019. Dessa vez vamos falar dos principais acontecimentos do nosso esporte no segundo trimestre do ano. E começou o CT 2019, o Circuito da Elite do Surf Mundial, e tivemos vitórias brasileiras, muitas polêmicas. Vamos acompanhar. A gente começa o segundo episódio da retrospectiva falando da abertura do CT 2019. O ciclone Oma fez os picos australianos da Gold Coast bombarem em março, mas abril começou com os fundos dos picos bem ruins, e a primeira etapa do circuito da elite do surf mundial foi transferida de Snapper Rocks para a praia de Duramba. A equipe brasileira teve 12 surfistas, incluindo Matheus Erdi, campeão Pro Júnior, que ganhou um convite do patrocinador do evento, e Caio Ibelli, que herdou a vaga do ainda lesionado Adriano de Souza. Gabriel Medina começou arrasador, e Ítalo Ferreira também fez boas apresentações. Medina ficou em quinto após ser eliminado pelo sul-africano George Smith nas quartas, e Ítalo foi até a final, que teve polêmica. Quando restavam 3 minutos para o fim, o brasileiro remou numa onda quando o norte-americano Color Andino tinha a prioridade. Ítalo executou um aéreo de rotação completa, virou o resultado e venceu. Esse voo foi comparado a um de Color também executado na final, e a discussão sobre as notas durou dias, mas Ítalo saiu da Gold Coast com a camisa amarela de líder do ranking. Nessa etapa, Ítalo também venceu a competição especial de aéreos e doou metade de toda a sua premiação para a Kids Cancer, instituição australiana voltada para crianças com câncer. No evento feminino, só tivemos a participação da Tatiana Washington Webb, já que a Silvana Lima seguia tratando uma lesão no joelho. A Tatiana começou com tudo e foi até as quartas de final, quando levou uma virada no fim da havaiana Malia Manuel. Tati terminou a prova na 5ª posição e a campeã do evento foi a norte-americana Caroline Marks, que superou a havaiana Carissa Moore na final. E no mesmo mês de abril, rolou a segunda etapa do CT, também na Austrália, mas em Bells. O evento foi marcado por poucas ondulações, vários dias seguidos sem disputas e algumas polêmicas. O pico vizinho Wink Pop sediou muitas baterias e a máquina do Bold Bell só funcionou nos últimos dias da janela, quando ondas de até 3 metros surgiram no outside do pico. Medina estava forte na etapa e nas quartas encarou o havaiano John Florence. Medina perdeu e mais uma vez o resultado foi polêmico para muitos. John arrancou 2 notas na casa dos 8 pontos, enquanto Medina fez apenas uma. Na maior nota da bateria, o havaiano caiu na finalização e recebeu 8,87. Medina surfou a onda de trás da mesma série, executou um floater expressivo, além de uma pancada forte na junção, ganhando 8,50. Depois, John ainda surfou uma onda durante a prioridade do brasileiro e disparou com 8 pontos. Outra polêmica foi a interferência de Ítalo Ferreira sobre o sul-africano George Smith, nas quartas de final. George tinha prioridade, mas estava mal posicionado, porém quando viu o brasileiro remando na onda, entrou por baixo da espuma e dropou. O brasileiro terminou o drop e saiu da onda, porém o fato de ter cruzado na frente do seu adversário decretou a interferência. Ítalo terminou em 5º lugar e George foi até a semi, finalizando em 3º após perder para John. E Ítalo também fez parte de outro momento marcante da prova. O brasileiro passou um perrengue bizarro após tomar um longo caldo e ficar bem próximo das pedras. Outro susto na etapa foi por suspeita de ter um tubarão em um Wink Pop. Os australianos Jack Freestone e Owen Wright estavam na bateria e viram uma grande sombra no mar, então remaram acenando para o pessoal de segurança que estava no jet ski, mas eram apenas algas marinhas. O grande campeão do evento foi John, que na final bateu Felipe Toledo. O brasileiro começou melhor, mas sofreu a virada. No final, Felipe quase reverteu o placar na última onda, mas a nota foi inferior à que ele precisava. Com a vitória, o havaiano tomou a camisa amarela de líder das mãos do Ítalo. Entre as meninas, mais uma vez a Tatiana Washington Webb foi a nossa única representante, já que a Silvana Lima seguia tratando a lesão no joelho. Tatiana foi muito bem na estreia e avançou direto para a terceira fase,
porém acabou eliminada pela surfista da Costa Rica, Brisa Hennessy. E a campeã da prova foi a norte-americana Courtney Conlogue, que arrancou a única nota 10 de todo o evento na final feminina contra a havaiana Malia Manuel. Em maio aconteceu o CT de Bali. A etapa foi marcada pela falta de ondulações consistentes e por vários dias sem disputas, e só terminou no último dia da janela. Felipe Toledo começou acelerado e foi o melhor surfista nas primeiras fases. E o terceiro round teve baixas importantes. Os dois melhores do ranking caíram. O líder, o havaiano John Florence, perdeu para o francês Johan Duru, e Ítalo Ferreira caiu para o australiano Jack Freestone. Outro eliminado no round foi Gabriel Medina, que ficou atrás no placar na bateria contra o italiano Leonardo Fioravanti. Apenas 2 brasileiros se classificaram para as quartas de finais e uma bateria agitou a galera. Felipe Toledo contra Kelly Slater. O norte-americano também vinha de boas apresentações, mas naquele mar todos apostavam no Filipinho. Kelly disse que iria amassar o brasileiro, e o pai de Filipinho, Ricardo Toledo, comentou no post da WSL que aquele jogo mental não daria certo, e ainda chamou o surfista de bode velho. Mas aí, em uma bateria de poucas ondas boas, o Kelly escolheu as melhores e venceu. Michael Rodrigues foi o Brasil na semi, mas ele acabou perdendo para o francês Jeremy Flores, que foi o vice do japonês Kanoe Igarashi, que conquistou sua primeira vitória na elite. No feminino, o Brasil teve o retorno de Silvana Lima. Ela não começou bem, mas depois fez bonito. Silvana caiu para a repescagem, mas se levantou e mais à frente eliminou a então líder do ranking, a norte-americana Caroline Marks. A cearense acabou eliminada pela australiana Sally Fitzgibbons nas quartas de finais, terminando a prova na 5ª posição. Tatiana Waston-Webb começou forte, mas na terceira fase perdeu para a australiana Nick Van Dyke. E a campeã foi a australiana Stephanie Gilmore e a vice, a sua conterrânea, Sally. A 4ª etapa do circuito da elite do surf também aconteceu no segundo trimestre do ano. A prova de Margaret River na Austrália, que não terminou em 2018 por causa da presença dos tubarões, voltou a ser paralisada por causa dos enormes peixes, mas dessa vez tivemos vencedores. A etapa começou no Main Break, o palco principal da prova, e em ondas de 1,5 metro em média. Entre os homens, apenas 3 brasileiros foram para a repescagem, mas todos se recuperaram. A terceira fase aconteceu nas direitas de The Box, que chegaram a 2,5 metros de altura. Lá, o Caio Ibelli eliminou Gabriel Medina. Ítalo Ferreira deu show e até hoje muitos reclamam da nota 10 que ele merecia e não levou. Jadson André ganhou uma vaca bizarra e Felipe Toledo deixou a desejar, liberando ondas muito boas, perfeitas para o convidado da etapa, o australiano Jack Robinson, que deu show. O brasileiro foi duramente criticado pela performance nessa bateria. No total, 8 brasileiros foram eliminados nas disputas em The Box. Depois, a prova voltou para o Main Break e Caio seguiu fazendo bonito, deixando para trás Kelly Slater nas oitavas e o sul-africano George Smith nas quartas. Ítalo Ferreira parou nas quartas em 5º lugar e Peterson Crisanto nas oitavas, ficando na 9ª posição. A semi teve Caio contra John Florence, havaiano que eliminou Ítalo da prova. A bateria foi dura e o brasileiro perdeu mesmo tendo a maior nota do duelo, ficando na 3ª posição no evento. Na final, John fez 2 notas na casa dos 9 pontos e não deu chances para o norte-americano Color Randino. John saiu de Margaret River como líder do ranking, com Color em segundo e Ítalo em terceiro. Foi nessa etapa também que o italiano Leonardo Fioravanti deslocou o ombro durante um treino, lesão que o deixou de fora de várias etapas seguintes. Entre as meninas, a Tatiana Waston-Webb mandou muito bem. Já a Silvana Lima chegou a superar a repescagem, mas depois foi eliminada pela norte-americana Courtney Conlogue, uma das vítimas de Tati no caminho até a final. Tati também eliminou a havaiana Kokoro e a australiana Sally Fitzgibbons, mas na finalíssima acabou superada pela norte-americana Leakey Peterson.
Stephanie Gilmore saiu da Austrália no topo do ranking, com a Caroline Marks em segundo e a Carissa Moore em terceiro. Tatiana estava em nono lugar e Silvana, que não competiu nas duas primeiras etapas do ano, aparecia apenas em 14º lugar na lista das melhores. Pouco antes da etapa brasileira do CT, a WSL e a ISA anunciaram que as duas entidades estavam adotando o programa antidoping, uma atitude necessária para garantir que os atletas ficassem elegíveis para as Olimpíadas de Tóquio. O programa então passou a ser realizado em acordo com o Código da Agência Mundial de Antidoping e com as regras de antidoping da ISA. E junho ainda teve a etapa brasileira do Circuito da Elite Mundial, que rolou em 4 dias seguidos e teve polêmicas. A prova marcou o retorno de Adriano de Souza, que não competia desde a etapa de Portugal de 2018, quando teve uma lesão séria no joelho. Alex Ribeiro e Tainá Hinkel ganharam vagas nas triagens, e o Brasil foi com 17 atletas para as disputas masculinas e femininas. Além dos nossos 13 titulares e dos trialistas, Caio Ibelli ganhou a vaga do lesionado Leonardo Fioravante e Matheus Erdi foi convidado pela WSL. E a primeira polêmica foi com o Matheus. O catarinense machucou o tornozelo um dia antes do início da prova e até o momento de sua bateria ninguém sabia se ele teria condições de competir. Ele apareceu na praia, mas não teve como ir para a água e então abriu mão da vaga para o capixaba Christian Kimmerson, campeão brasileiro, vice da triagem e melhor brazuca no QS, fora os que já estavam na prova. A questão foi que o Matheus ganhou a premiação de eliminado na repescagem mesmo sem competir, $10 mil, e o Christian, que acabou passando para o Round 3, levou apenas a diferença de dinheiro entre as fases. Mas esse foi apenas o início do Oi Rio Pro. A prova começou no Point de Itaúna com ondas em torno de 1 metro e Iago Dora fez as maiores marcas da estreia. No segundo dia, o palco foi o mesmo, mas já com ondas de mais de 1,5 metro de altura e David Silva liderou o esquadrão brasileiro. Nossas 3 brasileiras estavam nas oitavas de final e na mesma fase dos homens estávamos com 5 surfistas, incluindo Felipe Toledo e Gabriel Medina. Ítalo Ferreira, o melhor brazuca no ranking até então, mais uma vez teve uma derrota precoce e se despediu do evento no Round 3, numa derrota para o português Frederico Moraes. E no terceiro dia, um sábado, rolou a grande polêmica do evento. A WSL começou o dia no Point com as meninas, mas a barrinha estava on fire, bombando ondas grandes e perfeitas. Logo as informações começaram a circular e Kelly Slater levou o comissário da WSL, o norte-americano Pat O'Connell, para ver o pico. Não deu outra. Prova paralisada no Point e uma multidão indo do lado esquerdo da praia de Itaúna para o direito onde fica a barrinha. Aproximadamente 3 horas depois o show começou, já com o mar picado, mexido pelo vento e como num estádio de futebol lotado. E também com vitória de Felipe sobre Kelly, dando um troco em cima do norte-americano que o venceu na etapa anterior. Mas Kelly foi embora maravilhado com Saquarema, recebeu vários amigos, visitou um artista local e atendeu a galera com a maior paciência. Deu um show de simpatia. E ele foi embora de Saquarema, mas parou no Rio de Janeiro, onde visitou bares e foi a festas na Zona Sul Carioca. Ele chegou a parar no hospital e disse ter contraído o vírus H1N1 da gripe, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu, pois ele foi visto em farras dias depois. Voltando para Saquarema, o evento foi para Barrinha e não saiu mais. E ainda no sábado, o líder do ranking, John Florence, tentou um aéreo e sentiu uma lesão no mesmo joelho operado no ano anterior. Depois veio a informação de que ele não iria mais competir no Tour 2019. As finais rolaram no domingo e Medina caiu nas quartas para Color Andino, enquanto o Filipinho seguia rumo ao Bia em Saquá e ao Tri no Rio, deixando pelo caminho o japonês Kano Igarashi. Na semi, a vítima foi Frederico Moraes e na final o sul-africano George Smith foi amassado pelo brasileiro, autor das notas 9.37 e 8.67. Mais uma vez a barrinha era dele, Felipe Toledo. Após a etapa, Filipinho subiu para o 3º lugar no ranking e Color para 2º. John seguia líder.
No feminino, nossas brasileiras da elite foram até as quartas de final. A havaiana Carissa Moura eliminou a Tainá nas oitavas e a Tatiana nas quartas. E a Silvana Lima caiu para a australiana Kylie Andrew. A final teve a australiana Sally Fitzgibbons e a Carissa. Sally arrancou uma nota excelente 8,67 e acabou como campeã. Com a vitória, Sally assumiu a liderança do ranking, com Carissa em segundo e com Stephanie Gilmore em terceiro. Tatiana passou para a sétima posição e Silvana continuou no 14º lugar. No mês de maio, a ex-surfista profissional, campeã brasileira de 1998, Brigitte Maier, foi eleita por unanimidade como presidente da Abrasp, Associação Brasileira de Surf Profissional. E a Abrasp informou que a etapa paranaense da Ilha do Mel, com data para julho, seria marcada por ser a primeira da entidade a ter premiação igual para homens e mulheres, uma atitude adotada pela WSL para este ano de 2019. Junho começou com o Mundial de Longboard da ISA, que aconteceu em Biarritz, na França. Chloé Calmon foi a melhor atleta brasileira. A carioca chegou até a final e terminou em terceiro lugar. A campeã foi a Alice Lemoine e a vice Justine Dupont, duas surfistas da França. No masculino, deu Peru com Benoit Clemente. Em segundo ficou Antoine Delpero. Por equipes, a França foi a campeã e o Brasil ficou em quarto lugar. No mesmo mês, a Chloé foi vice-campeã do Surf Relic, tradicional competição de longboard que acontece em Malibu, na Califórnia. A campeã foi Soleil Erico e o campeão, o surfista local de San Diego, Taylor Jensen. No mês de junho aconteceu a etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboarding e o Brasil bateu na trave. O palco mais uma vez foi a praia de Itacoatiara, em Niterói, e o local Dudu Pedra chegou na final e terminou como vice-campeão. O vencedor foi o sul-africano Tristan Roberts. Agora o QS. No mês de abril, Matheus Navarro venceu o Hip Cool Playa Grande, na Argentina. Na final catarinense da prova de nível 1500, Matheus venceu Lucas Vicente. O paulista Igor Moraes ficou na terceira posição. Também no quarto mês de 2019, o pernambucano Luel Felipe terminou em terceiro lugar no QS de nível 3000 realizado em Santa Cruz, Portugal. O campeão foi o português Frederico Moraes, que bateu o marroquino Renzi Bolkingham na final. Ainda em abril, o capixaba Christian Kimmerson ficou em terceiro lugar no QS 3000 da Costa da Caparica, em Portugal. O norte-americano Net Young venceu e o francês Jorgen Cosinet foi o vice. E Net seguiu com tudo no QS e no mês de maio venceu o de nível 6000 de Chiba, no Japão. A prova rolou na praia que vai ser a sede das disputas de surf nas Olimpíadas de Tóquio 2020, de Surigasaki. Na final norte-americana, Net levou a melhor sobre Ivan Geiselman. E o melhor brasileiro no evento foi Flávio Nakajima, que terminou na 9ª posição. No final de abril, teve início o Krui Pro, uma etapa realizada no sul da ilha de Sumatra, na Indonésia, e de nível 3000 do QS. A prova rolou em altas esquerdas, longas, boa para manobras e tubos. Poucos brasileiros participaram, mas um deles foi Medina e aí o evento ganhou muita atenção. Mas quem roubou a cena foi Lucas Silveira, que venceu seu primeiro evento no QS. Na final, o carioca bateu o australiano Mitch Colleborn. Medina parou nas quartas de final e terminou em quinto lugar. Em maio, um QS de nível 1000 foi cancelado na África do Sul. Isso porque bombas de uma estação de tratamento de água falharam e as praias de Durban foram fechadas para mergulho e pesca. No final do mês de maio, o brasileiro João Chianca venceu o QS 3000 de Iquique, no Chile. A etapa rolou em altas ondas em La Punta e na final o saquarimense bateu o australiano Jim Bowen. Com a vitória, João faturou $15 mil e assumiu a liderança do ranking sul-americano. Na etapa do Pro Júnior do mesmo evento, Léo Casal venceu a final brasileira contra Lucas Vicente. Esse QS de Iquique também teve disputas femininas, num evento de nível 1500, e a campeã mundial de 2004, a peruana Sofia Molanovic, passou um perrengue. Na bateria válida pela terceira fase, a surfista caiu e por muito pouco não bateu de cabeça nas pedras. Sofia cortou o braço e levou vários pontos. Ela também machucou outras partes do corpo. A peruana acabou eliminada nessa disputa.
No mês de abril, o havaiano Jimmy O'Brien se deu mal durante uma sessão em Pipeline, no Havaí. Job errou um drop, vacou e bateu de cabeça na bancada de coral. Ele chegou a ficar inconsciente, mas logo foi socorrido e levado para o hospital para levar pontos. O mundo do surf ficou abalado no mês de abril. O campeão mundial de 2000, o havaiano Sandy Garcia, tentou suicídio e foi internado em estado crítico no hospital de Oregon, nos Estados Unidos. Logo, surfistas de todo o mundo se manifestaram nas redes sociais, iniciando uma corrente de oração pela sobrevivência do ídolo, 6 vezes vencedor da tríplice coroa havaiana. Sandy batalhava contra uma depressão que o acompanhava desde a época que competia no circuito mundial. Uma campanha foi lançada com o objetivo de arrecadar fundos para custear as despesas do hospital. Poucas informações foram divulgadas nos meses seguintes, até que em setembro fotos de Sandy foram publicadas por familiares, que informaram que o havaiano tinha apresentado um quadro de melhora e que teria dito algumas palavras. Ainda segundo os familiares, o tratamento será longo. O renomado fotógrafo australiano Tim McKenna sofreu um terrível acidente no metrô de Paris no mês de maio. Tim não lembra o que aconteceu, mas quando acordou na UTI de um hospital da cidade francesa, tinha várias concussões na cabeça, estava com o nariz quebrado, tinha fraturas na face e contusões por todo o corpo. O fotógrafo ficou 2 semanas no hospital até que teve alta e pôde retornar para sua casa no Tahiti. Faleceu no dia 30 de abril o legend californiano Mick Doyle. O Waterman lutava contra uma esclerose lateral amiotrófica e morreu enquanto dormia em sua casa, em San José del Cabo, no México. Em meados da década de 60, ele era considerado um dos melhores surfistas do planeta. Doyle conquistou títulos regionais e nacionais e estava sempre envolvido com ondas grandes, paddleboarding e com a modalidade tandem. Ele também era shaper, foi criador da parafina e também deu o pontapé inicial para o surgimento do snowboard. O californiano tinha 78 anos de idade. No final do mês de abril, faleceu no farol de Santa Marta, Laguna, Santa Catarina, o surfista Rodrigo Souza. Zizo, como era conhecido, tinha 43 anos e teve um mal súbito após surfar na Praia do Cardoso, falecendo a caminho do hospital. Zizo era um grande colaborador do surf no litoral sul catarinense. Amigos fizeram uma bela homenagem ao surfista na plataforma do Balneário Rincão, cidade próxima a Criciúma, de onde o surfista era natural. Na primeira semana de junho, o surfista Gustavo Oliveira, de 18 anos, desapareceu na Barra de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Gustavo surfava há apenas 5 meses e, de acordo com um amigo, teria ido mais para o outside quando desapareceu. Logo, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas com a ajuda de um helicóptero, mas pouco mais de uma semana depois as buscas foram interrompidas. O corpo de Gustavo só foi localizado no mês de setembro, no litoral paulista, a quase 700 quilômetros de distância. Também nos primeiros dias de junho, o Brasil e Saquarema perderam Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, um dos maiores símbolos do rock brasileiro que atraía muitas atenções para a cidade da região dos Lagos, onde transformou sua casa no Museu Templo do Rock. Serguei faleceu aos 85 anos no hospital de Volta Redonda e a causa não foi divulgada. Segundo os médicos, ele sofria de Alzheimer. Na primeira semana de maio, uma briga entre 2 surfistas chilenos acabou em tragédia. Os dois, um de 17 e outro de 18 anos, começaram a discutir ainda dentro d'água. A confusão foi até a praia e o mais novo atacou o mais velho com facadas nas pernas. O caso aconteceu na praia de Laraquete, no município de Arauco. A vítima foi levada para o hospital e faleceu em seguida. O autor do ataque se entregou à polícia e os nomes dos dois não foram divulgados. No dia 14 de maio, o bodyboarder brasileiro Rafael Piccoli morreu em Porto Escondido, no México. O corpo foi resgatado por guarda-vidas que tentaram reanimá-lo, porém sem sucesso. No dia, as ondas passavam dos 3 metros de altura no pico de Zicatela. Rafael morava em Florianópolis e era muito querido pela galera. Ainda no mês de maio, amigos de Rafael fizeram homenagens no Campeche, em Florianópolis, e em Puerto Escondido.
No dia 30 de maio, um terremoto de 6,6 graus de magnitude balançou El Salvador e um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas logo foi suspenso. O epicentro foi a 66 quilômetros ao sul da praia de Misata, na costa do Pacífico, pico de boas ondas e muito procurado no país. Em abril, o Comitê Olímpico Internacional divulgou que as disputas de surf nas Olimpíadas de Tóquio 2020 vão acontecer entre os dias 26 de julho e 2 de agosto. O palco será a praia de Tsurigasaki, em Chiba, que fica a 60 quilômetros da capital japonesa. Durante a etapa de Bali do circuito da elite, o surfista Michel Bourges passou a representar a França e não mais o Tahiti. Isso porque a Polinésia Francesa não é reconhecida pelo COI e o atleta teve que se adequar às regras olímpicas para poder lutar por uma vaga nos Jogos de Tóquio. No dia 4 de abril, o Google homenageou o lendário Big Rider e guarda-vidas havaiano Ed Aikau. Todos os usuários dos Estados Unidos que acessavam o site de buscas viam uma imagem animada que mostrava o Ed, uma onda que simbolizava o Waimea e a torre dos guarda-vidas que fica na praia havaiana. Ainda no segundo trimestre do ano, a bodyboarder cearense Isabela Souza foi premiada como atleta do ano pelo GD Estoril Praia, clube que ela representa em Portugal, onde ela mora atualmente. Em 2018, Isabela foi campeã do circuito europeu e terminou em terceiro lugar no circuito mundial. E o mês de abril também marcou o início da temporada de surf na Indonésia, e Padang Padang, na ilha de Bali, quebrou com altas ondas. No mês de maio, o japonês Keito Matsuka faturou o prêmio Wave of the Winter, a bomba que valeu como a melhor do inverno havaiano e que rendeu o cheque de $25 mil, foi surfada por Keito em Pipeline no mês de janeiro, durante o Backdoor Shootout. Ainda no mês de maio, Mata Hidrolê acertou um drop bizarro e completou um tubo profundo em Tiahupo, no Tahiti. A atuação ainda é considerada uma das mais impressionantes dos últimos anos. Após mais de 2 anos de espera, aconteceu no dia 12 de maio o Red Bull Cape Fear, nas sinistras ondas de Shipstern Bluff, na Tasmânia. O campeão foi o havaiano Nathan Florence. No total, 20 surfistas se jogaram nas bombas, incluindo o brasileiro Pedro Scooby e o tricampeão mundial Mick Fanning. Os dois foram eliminados na mesma bateria da primeira fase. Quem avançou nesse confronto foi justamente Nathan Florence. Também em abril, a mãe do surfista Fabrício Stebli, que morreu em setembro de 2018, dias depois de visitar a piscina de ondas do Texas, nos Estados Unidos, processou o parque em mais de $1 milhão. Fabrício faleceu após contrair uma ameba conhecida como devoradora de cérebros. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde do Texas e o Distrito de Saúde Pública do Condado de Waco fizeram testes no parque e encontraram a ameba. O parque passou por um novo sistema de filtragem e a piscina de ondas foi reaberta em março. Também no segundo trimestre do ano, a carioca Chloé Calmon fechou patrocínio com a marca de energéticos TNT Energy Drink. No início de abril, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi até Israel se encontrar com o presidente do país do Oriente Médio, Benjamin Netanyahu, e os dois desejaram sorte para Gabriel Medina e Neymar, que também foram convidados para conhecer Israel. A brasileira Andrea Moller cravou o recorde de maior onda da história já surfada por uma mulher na remada. O anúncio veio na cerimônia de premiação da 19ª edição do Big Wave Awards, que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. A onda de Andrea foi surfada em janeiro de 2016 em Jaws, no Havaí, e tinha 42 pés de altura. Os outros premiados na noite foram o havaiano Kailane, com a melhor performance masculina, e a maior onda surfada por um homem na temporada, que foi em Jaws, a francesa Duchine Dupont, com a melhor performance feminina, e a maior onda surfada por uma mulher na temporada, uma bomba em Nazaré. O sul-africano Grant Tweed Baker, com a onda do ano surfada em Jaws, a mesma que deu o prêmio a ele de maior onda na remada. E o outro premiado foi o havaiano Makua Hotman, que levou o prêmio de vaca do ano, que aconteceu em Cloud Break, em Fiji. Valeu, galera! A gente termina assim o segundo episódio da Retrospectiva Surf 2019, uma parceria do site Waves com o canal Surf TV. O próximo episódio com informações sobre o nosso esporte no terceiro trimestre deste ano. Até lá!
Um abraço!